Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de hidráulica básica do livro do Porto, capítulo 1, exercício número 8. Vamos anunciar. Em um ensaio em laboratório, uma tubulação de aço galvanizado com 55 milímetros de diâmetro possui duas tomadas de pressões situadas a 15 metros de distância, uma da outra, e tendo uma diferença de cotas geométricas de 1 metro. Quando a água escoa no sentido ascendente, tendo uma velocidade média de 2,1 metros por segundo, um manômetro diferencial ligado às duas tomadas de pressão e contendo mercúrio acusa uma diferença manométrica de 0,15 metros. Calcule o fator de atrito da tubulação e a velocidade de atrito, dado densidade do mercúrio, Dr igual a 13,6. Bom, então, primeiramente, o que a gente tem que calcular? A gente tem que calcular o fator de atrito, tá? Da onde a gente vai tirar o fator de atrito? Da equação aí de perda de carga universal, ΔH, é fator de atrito, L sobre D, velocidade ao quadrado, sobre 2 vezes a gravidade, tá? E outra coisa que a gente quer calcular é a velocidade de atrito. Velocidade de atrito é igual a raiz quadrada da tensão de cisalhamento sobre a densidade. E para isso a gente vai precisar calcular a tensão de cisalhamento, que a gente pode retirar da fórmula que tensão de cisalhamento sobre peso específico vezes L sobre raio hidráulico, tá? Essas são as equações que a gente vai utilizar. Agora, para facilitar o entendimento, eu vou montar o esquema do que está acontecendo. Então, primeiro, eu tenho um sentido ascendente. Então, vou fazer um esquema aqui, ó. Considerar um ponto 1, um ponto 2. Tá? Aqui considera-se que é a minha tubulação. Tá? Tubulação de diâmetro 55 milímetros, ou divide por 1000, 0,055 metros. Tá? Então, aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 2. O que eu tenho de informação? Tenho que a diferença aí desse ponto para com esse ponto, certo? Seria a diferença das cotas geométricas, ou seja, o ΔZ é de 1 metro, tá? Tá dizendo aí. Então, foi tomado aí duas pressões. Eu sei que o sentido do escoamento é ascendente, com uma velocidade média de 2,1 metros por segundo. Aí ele diz que ligando tem um manômetro diferencial. Eu vou representar aqui um manômetro, tá? Diferencial para visualizar aí melhor as condições. Aqui. Ali não vou desenhar a tubulação certinho, só a representação, já vai dar para a gente entender. Tá? Então, o que a gente tem aí? Dentro do manômetro, ele diz que tem mercúrio. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó, colocar aqui uma determinada condição. O escoamento está indo de 1 para 2, certo? A velocidade em 1 e velocidade em 2, elas são iguais, certo? Aqui, eu sei que então a energia tem uma perda de carga entre 1 e 2, então eu sei que a energia em 1 tem que ser maior que a energia em 2. Se a cota em 1 é menor que em 2, significa que a pressão em 1 tem que ser maior que a pressão em 2. Então aqui tem que estar mais baixo, quanto mais baixa a pressão é maior, e aqui tem que estar um pouco mais aí para cima, tá? Ele diz aqui, ó, que essa diferença, exatamente essa diferença aqui, vou colocar aqui a Hzinha, ele diz que essa diferença aí manométrica é de 0,15.
0,15 metros. E aqui dentro é mercúrio, tá? Bom, então, o que a gente tem aí? Vamos analisar a equação. Para calcular primeiro o fator de atrito, comprimento ele diz aqui, comprimento entre os dois pontos é de 15 metros, né? Diz aí, ó, a distância de tomadas de pressões situadas a 15 metros de distância uma da outra. Então, eu tenho o comprimento, tenho o diâmetro, tenho a velocidade e a gravidade é constante. Para calcular o fator de atrito, eu preciso achar aí a perda de carga, tá? Então, vamos começar com esse termo aí. Para calcular a tensão de cisalhamento também, peso específico que eu tenho, L eu tenho, a hidráulica depende das condições geométricas. Vou precisar do ΔH de novo. Então, a gente precisa achar esse ΔH. Como que eu acho o ΔH? Aplicando uma equação de Bernoulli. Então, Bernoulli entre o ponto 1 e o ponto 2. Eu vou ter lá V1 quadrado sobre 2G mais pressão em 1 sobre peso específico mais cota Z1 igual velocidade ao quadrado em 2 sobre 2G mais pressão em 2 sobre peso específico mais Z2 mais a perda de carga de 1 para 2. Bom, o que eu posso simplificar aí? Tá? O tubo tem o mesmo diâmetro, que é constante, então a velocidade é constante. Então, V1 corta com V2 aqui, porque V1 é igual a V2. Tá? Então, vai sobrar lá isolando e ΔH, que é o que a gente precisa achar para calcular o fator de atrito e calcular aí a velocidade, de atrito. Então, a gente tem ΔH de 1 para 2, vai ser, deixa lá, joga para esse lado P2, então vai ter P1 menos P2 sobre peso específico, e aqui vai ficar mais Z1 menos Z2, tá? Quem é Z1 menos Z2? Tomar cuidado, Z2 lá em cima e delta é Z2, que é o final, menos o inicial, tá? Isso é igual a 1 metro. Aqui está Z1 menos Z2, então vai ficar menos 1. Ou se você quiser reescrever, já, para não confundir, não somar ao invés de subtrair, P1 menos P2, que dá um valor positivo, pois a pressão em 1 é maior que a pressão em 2, sobre o peso específico, menos, aí aqui a gente coloca o ΔZ, tá? Menos o ΔZ, porque aí vai ficar Z2 menos Z1. Tá? Para não confundir, melhor deixar assim. Como que eu vou achar esse P1 menos P2? Esse P1 menos P2 a gente vai achar pelo manômetro. Então, vamos colocar aqui, ó, puxar a linha, tá? Para facilitar a visualização. Vamos começar com esse ponto. Então, a gente tem lá ponto P1. Aí, desse ponto até chegar aqui, vamos considerar que tem uma altura Hzão. H de água. Então, é peso específico da água vezes uma altura Hzão. Depois desse ponto até chegar aqui no mercúrio, é uma altura Hzinho, que foi dada. Então, é mais peso específico da água vezes uma altura Hzinho. Nesse ponto, a pressão é igual a nesse ponto, ó, mesmo fluido e mesmo nível, tá? Então, eu passo daqui e vou para esse. Aí, agora aqui eu vou subir. Se eu vou subir, a pressão diminui. Então, é menos o peso específico do mercúrio, que é o fluido que está aqui, vezes a altura, que é Hzinho. Depois desse ponto até chegar nesse ponto aqui, é a altura Hzão que eu criei. Estou subindo. Então, negativo. Menos peso específico da água vezes a altura Hzão. Desse ponto até chegar no ponto 2, é exatamente o ΔZ. Menos peso específico da água vezes a altura, que é ΔZ. Cheguei no ponto 2, vou dizer que eu tenho a pressão P2. Bom, agora simplificando. Essa altura que eu tinha criado, que eu nem sei qual é, vai cortar com essa. Não faz diferença. A pressão que aumenta aqui diminui lá. Aí eu vou ter o quê? Vou deixar, que eu quero a diferença P1 menos P2. Então, vou fazer P1 menos P2 igual. Então, P2 vem para cá, os outros termos vão para lá. O peso específico aí do mercúrio vezes H. Aí esse termo da água passa para lá, menos peso específico
da água vezes Hzinho, e esse passa para lá como mais peso específico da água vezes o ΔZ. Mas o peso específico do mercúrio não foi dado. O que foi dado foi a densidade relativa. O que a gente tem? A gente tem o peso específico de algum determinado fluido em relação à água, quando dá a densidade relativa, é a densidade relativa vezes o peso específico, que é o da água. Então a gente vai trocar esse termo aqui do mercúrio pela densidade relativa do mercúrio vezes o da água, que eu não coloquei aí o subíndice. Então como que vai ficar? Vai ficar assim, ó, P1 menos P2, aí fica densidade relativa vezes peso específico da água, aí AH menos peso específico vezes H mais peso específico vezes o ΔZ. Aqui, ó, tá vendo que é P1 sobre P2 sobre o peso específico da água, que está aqui em todos os termos. Eu posso pôr em evidência e passar dividindo. Então, eu posso escrever que P1 menos P2 sobre o peso específico é exatamente a densidade relativa do mercúrio vezes o H menos o Hzinho mais o ΔZ. Calculando isso daí, tá? A gente vai ter densidade relativa do mercúrio, 13,6. O Hzinho, 0,15. Aí, menos o Hzinho, 0,15. E o ΔZ, que é de 1 metro. Ou seja, a gente tem aí que P1 menos P2 sobre o peso específico vai ser igual a 2,89 e sai em metro. Tá? Com isso, a gente consegue calcular o ΔH. O ΔH de 1 para 2 vai ser, então, 2,89 menos o ΔZ. ΔZ é 1, menos 1. Então, o ΔH é 1,89 metros. Agora, a gente volta lá na equação e isola o fator de atrito. Quem vai ser o fator de atrito? O fator de atrito vai ser o ΔH multiplicado por 2 vezes a gravidade vezes o diâmetro, que está dividido pelo comprimento L, vezes a velocidade ao quadrado. Substituindo os valores, a gente vai ter 1,89, 2 vezes a gravidade, 9,8, o diâmetro, 0,055, lembrando que tem que estar tudo no SI, dividido pelo comprimento L, 15 metros, vezes a velocidade, que é 2,1. 2,1 ao quadrado. Portanto, a gente vai ter aí que o fator de atrito é o valor de 0,028. É um valor adimensional. Bom, tendo isso, agora a gente pode calcular aí a velocidade de atrito, primeiro calculando a tensão de cisalhamento. Então, se a gente isolar lá, tensão de cisalhamento vai ser quem? Vai ser o ΔH, tá? Dividido pelo L, aí vezes um peso específico, vezes o raio hidráulico. Quem é o raio hidráulico? É a área da seção transversal sobre o perímetro molhado. Então vai ser ΔH sobre L, peso específico da água, tá? Vezes a área. Quem é a área? A área é de uma circunferência, né? Essa seria a área transversal, que seria π d ao quadrado sobre 4, dividido pelo perímetro. O perímetro da circunferência é πd. πd. Π vai cortar com π, o quadrado com d vai ficar o sobre 4. Então, tensão de cisalhamento vai ser o ΔH é 1,89. Tá? Vamos colocar as unidades aqui, ó. Em metro, dividido pelo comprimento L, que é 15 metros, vezes o peso específico. O peso específico aí é de 9.800 newton por metro cúbico, vezes aí o diâmetro aqui. O diâmetro é de 0,055 metros, dividido por 4, que está aqui. Aí 1 metro vai cortar com ficou quadrado, 1 metro corta com metro, vai sobrar a tensão de cisalhamento Newton por metro quadrado.
Calculando aí, a gente acha a tensão de cisalhamento, que vai dar um valor de 15,435 Newton por metro quadrado. E calculando aí a velocidade de atrito vai ser a raiz quadrada de 15,435 dividido pela densidade, que é da água, 1000. Tirando a raiz disso daí, a gente vai achar 0,124 metros por segundo. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva agora e eu vou aguardar você em um próximo exercício. Muito obrigado!